Vamos lá então? Já vamos abrir o programa colocando a matéria do servidor, né? Que ele foi exonerado do Tribunal Superior Eleitoral, né? E ele teve o título de eleitor cancelado. O Alexandre de Moraes, ele afirmou não ter sido informado sobre o motivo da exoneração. Vamos assistir para a gente tentar entender. Vai, pode rodar. Após ser exonerado, Alexandre Gomes Machado procurou a Polícia Federal para prestar depoimentos. Machado afirma ter sido demitido 30 minutos depois de ter enviado um e-mail para a chefe de gabinete, Ludmila Boldo, secretária-geral da presidência do TSE. Machado garante que não foi informado o motivo pelo qual foi exonerado e decidiu comparecer à Polícia Federal por considerar que foi vítima de abuso de autoridade, bem como temer por sua integridade física. Em depoimento à Polícia Federal, ele declarou que o conteúdo no e-mail tratava-se de informações referente a uma rádio mineira que não teria vinculado corretamente as inserções da campanha de Bolsonaro, o que, segundo Machado, a própria rádio estaria confessando não ter vinculado as peças de campanha do PL. Em nota, o TSE informou que a exoneração faz parte das alterações que o presidente da Corte, Alexandre de Moraes, tem promovido na equipe após assumir o cargo. No site oficial do TSE foi divulgado que compete às emissoras de rádio e de televisão cumprirem o que determina a legislação eleitoral sobre a divulgação da propaganda eleitoral. Alexandre exercia o cargo de assessor de gabinete da Secretaria Judiciária da Secretária-Geral da Presidência do TSE, o responsável pela coordenação do FU de emissoras que transmitem a propaganda eleitoral em rádio e televisão. Muito bem, Moisés Cruz, boa noite. E aí, isso é um discurso, é uma justificativa do injustificável? Como é que você vê isso? Dá para avaliar ou suspeitar de uma desculpa, digamos assim, do TSE em todo esse processo? Olha só, em primeiro lugar, boa noite aos meus colegas de bancada, nossos telespectadores, dizer que é um prazer muito grande estar aqui com todos vocês. Cícero, eu tenho acompanhado isso desde de manhã, quando o Zezinho me mandou já alguns links aí, tudo. Olha, o negócio é muito estranho, está muito embolado, demissão de servidor, o servidor alega que avisou, que isso já vem ocorrendo há algum tempo e que foi avisada a instância superior dentro do TSE e que nenhuma medida foi tomada e que ele sabia que o candidato Bolsonaro estava sendo prejudicado e que informou ao TSE, porém nada foi feito. O TSE de imediato exonera esse rapaz, dizendo que era uma troca normal e que não tinha nada relacionado com a denúncia que ele trouxe para o tribunal. Logo em seguida, o TSE disse que ele foi exonerado por assédio. Porém, não tem nenhum processo administrativo onde ele responda por assédio. Ele é ex-policial civil e é funcionário do tribunal, parece que desde 2010, se eu não me engano, né? Então, o cara tem quase 2 décadas aí, só agora aparece essa história de assédio moral que ele ocasionava nos inferiores. De qualquer sorte, está muito embolada essa questão. Por que só Bolsonaro ficava prejudicado nas inserções? Um diretor de rádio ligou ao vivo para uma emissora, deu entrevista, falou que a equipe do candidato Lula ligava para a emissora, pedindo que não fosse colocado o material do Bolsonaro, porque Bolsonaro estava impedido de colocar por ter ganho na justiça. Dizendo ele que o funcionário não entendia muito bem e passou o final de semana tocando só campanha do Lula. E não botou nada do Bolsonaro. Quando ele retorna da viagem que ele tinha feito, ele perguntou por que só tinha tocado material do Lula. Não, porque nós recebemos um e-mail, o advogado disse que era para colocar só o material aqui do PT, porque do PL não era para colocar, porque era uma ordem da justiça, e a gente colocou. E aí ficou essa bagunça toda, isso na Bahia. E ele dando entrevista ao vivo, o diretor da emissora. Então ele falou... Sério que tem gente com essa capacidade intelectual, ou Moisés, de ligar para a rádio e dizer só... Não, mandou e-mail... Não coloca no ar... Eu sou advogado, ele falou que era advogado do partido e que estava de posse de uma liminar, que não era para botar do Bolsonaro. Ele estava de posse. Mas aí o funcionário da rádio não tem um domínio, né? Não, vamos supor que não saiba. E ele acusa o advogado do PT de ter manipulado essa interferência aí em favor de Lula, né? Ele deu entrevista ao vivo e não se escondeu. Ele
Ele acusa de interferência. No Pernambuco foi a mesma coisa. Agora, Cícero, eu te pergunto, se todas essas falta de inserções, se todas essas coisas prejudicáveis fossem do lado do Lula, como é que seria? Porque o ministro, primeiro, disse que queria a prova. Entregaram mais de 5 mil páginas, com dia, horário, onde faltou, onde não teve. Não foi o suficiente, ele disse que agora o Bolsonaro tenta tumultuar o processo e que abrirá um processo contra o Bolsonaro. Só para você que está em casa entender, é como se você fizesse uma ocorrência, o delegado dissesse que não ia receber a tua ocorrência e, por perturbar o plantão, você seria preso. É mais ou menos isso que está acontecendo com o TSE. Pediram prova, foi entregue as provas. Depois que entregue as provas, ele disse que não vai investigar. Olha só, um tribunal que prometeu investigar tudo. Pegue a posse do Moraes, você vai ver ele dizendo, nós vamos fazer a diferença, nós vamos investigar tudo. Agora já não vai investigar. Não quer saber desse assunto, se o Bolsonaro foi prejudicado ou não. Pessoal, isso é muito grave, porque isso interfere. Vamos pegar o exemplo da Bahia. Lá nos rincões da Bahia, a pessoa só ouve rádio. Se a pessoa for privada disso, como ela vai escolher um candidato, pessoal? Se a matéria do outro candidato não saiu, segundo a campanha do Bolsonaro, foram quase 8 mil inserções para o Lula e nenhuma para o Bolsonaro. Então fica aí para você que está em casa avaliar essa situação. Ainda bem, né, Moisés, que aqui no nosso estado não teve essa sabotagem, digamos assim, e se ela ocorreu, o nosso presidente continua firme e forte em Rondônia, né? Ainda bem, né? Cujuí, boa noite. Seja bem-vindo, sua vez. Cícero, boa noite, Herbert Lins, boa noite, Moisés, boa noite, Zezinho, boa noite a todos os telespectadores e telespectadoras que nos prestigiam com a sua audiência aí, tanto pelo canal aberto da Rema 5.1, quanto pela internet, através do YouTube e de outras plataformas, redes sociais, em todos os lugares do mundo. Na verdade, eu ouvi o Moisés aqui, acompanhando, né, uma mentirada, uma atrás da outra. Eu li o despacho do ministro Alexandre de Moraes. Primeiro que inserção de TV, de rádio, inserção do meio de comunicação, né, não é papel do TSE fiscalizar, nunca foi. Né? O TSE, o que ele faz, o último ato que ele faz, o TSE não, o Justiça Eleitoral como um todo, ele faz o sorteio, né, da ordem, depois diz quanto tempo tem cada um, e aí os partidos é que são responsáveis para entregar as mídias nas emissoras e nas rádios e televisões e fiscalizar isso. E cada partido que verificar que está sendo prejudicado no processo de inserção, ele tem 48 horas para recorrer à Justiça Eleitoral, informando o que aconteceu, né, e pedindo providência contra aquele veículo de comunicação, seja rádio, seja televisão, né, que descumpriu a legislação eleitoral. A fiscalização das inserções é feita pelos partidos políticos, não tem nada a ver com justiça eleitoral. A justiça eleitoral, ela atende os partidos na medida em que os partidos vão lá e dizem, olha aqui, ó, a emissora aqui, a Rema, ela deixou de fazer tantas inserções, nós estamos aqui com a planilha, né, tem que dar, aí o juiz vai lá. Até verifica. Porque é individual, né, Ramon? Isso, é individual. As inserções, elas são individuais. Exatamente. O programa eleitoral é um pool. Normalmente é um pool de emissoras, onde tem uma emissora de TV ou de rádio que coordena toda a transmissão. Exatamente. Né? E aí, no caso de inserções, sim, elas são pontuais, são individuais. Mas é óbvio que os partidos... Mas o TSE também tem como acompanhar, porque fica hospedado no site do TSE. Peraí, Moisés. Não, mas não tem nada a ver. Ele não está acompanhando as fake news? Moisés. Tudo bem, Moisés, a função de acompanhar as inserções e verificar se elas estão corretamente sendo dos partidos, eu sei. É dos partidos. Mas fica hospedado no site do TSE também. Deixa eu acabar de falar aqui. Ou seja, não tem responsabilidade nenhuma do TSE aí. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. E veja bem outra coisa. A campanha do Bolsonaro, né, com a campanha que detém aí o maior recurso que tem, né, acompanhando, esperou acumular até a última da semana da campanha para dizer que não foram feitas inserções. Estava sendo feita auditoria. Durante a campanha toda, meu querido, o prazo eleitoral é 48 horas. Está na lei. Você se sentiu, você tem 48 horas para fazer. São 5 mil rádios. Ou seja, você tem aí uma miríade de mentiras, né, de quem vai perder a eleição domingo e está criando uma narrativa para dizer que perdeu, que foi roubado, que não sei o quê. É isso que a gente está assistindo. Né? E uma mentirada atrás da outra. O despacho do Moraes, ele é muito tranquilo, ele mandou investigar sim, mandou para o Aras, comunicou o Aras, mandou juntar o processo ao processo das fake news, né, e pediu para abrir um processo de investigação interna.
né? Você lê o despacho do Alexandre de Moraes, ele é perfeito. E indeferiu por inépcia da inicial. Né? Se você vê aquilo ali, de uma técnica e de uma postura de magistrado que eu poucas vezes vi. Eu até disse, brincando hoje, se algum dia eu falei mal do Alexandre de Moraes, eu não lembro. Né? Porque a postura dele na condução desse processo é absolutamente legítima, né? E alguém que tem assim, ó, não querem bagunçar aqui não vai bagunçar não, porque eu sou autoridade máxima e meu compromisso é com a Constituição e não com o candidato A ou o candidato B. Isso ficou muito claro na ação dele. Muito bem. Zezinho Santos, boa noite. Se o TRE bater aqui na sua emissora amanhã, o senhor tem um relatório das inserções divulgadas pela emissora? Boa noite, Cícero. Boa noite a todos, companheiros. Boa noite você que nos dá alegria e companhia e todos os dias. Como é legal, né? As pessoas participar nas ruas, nos questionando, falando, uns gostando, outros. Mas isso faz parte do debate público. O debate público é para isso. Cícero, sim, se vier aqui, logicamente que a OPEC vai passar o relatório, Né? das chamadas exibidas. Lógico que nós só vamos exibir as chamadas se elas forem enviadas. Se não for enviada, já foi até esses dias questionado pelo... Olha, só está passando de um candidato que não sei o quê. Eu digo, olha, eu peguei e liguei, porque, na verdade, tem que passar dos dois aqui do Estado. Como também, se enviar dos dois presidentes, tem que passar dos dois. Mas se não chega, fica em black, né, Zé? Não, se não chega, chegou, fica vai, lá. você vai fazer o quê? Não dá. Mas, Cícero, eu gostei da sua camisa rosa. Você não veio hoje com aquela vermelha que você gosta, que você tem um lado, né? Bonito, Tem uma né? tendênciazinha, eu mas... de um amigo meu que é colecionador de camisas. É verdade. Mas como você vê Cujuí, como as coisas mudam, né? Cujuí, há 4 anos atrás, foi para as ruas, quando o Supremo... Olha, hoje os papéis inverteram. Quando o Supremo barrou a candidatura do Lula, Cujuí, todo o PT odiou o Supremo, que era um tribunal, como é que se diz, covarde. E, olha, o Supremo levou lá Pintaram a casa da Carmilúcia. Pintaram toda de vez. Rapaz, bateram demais. Hoje não. Aquilo que favorece... Aí, tá joga para a plateia, faz militância aqui, porque, na verdade, a gente faz esse programa é democrático, até ele mesmo faz elogios, porque aqui que é bom você ter as pessoas que pensam diferente. Esquerda e direita, e como as pessoas denominam, isso é bom para o debate público, entendeu? Faz necessário ter os dois, é bom. Agora, essa polarização raivosa, esse tumulto realmente que está acontecendo, e causado, vou dizer, pelos dois. Não vou aqui chegar aqui. Não. Olha, Cícero, na verdade, levantou uma lebre. Essa lebre tem que ser apurada. Não é ele pegar, matar no peito e dizer, não, quem manda aqui sou eu, vou mandar... Exatamente, Zezinho. Vou fazer o que eu quero e ser aplaudido pela militância que agrada, que chega com o juiz, fala aqui com sorriso, olha, não é papel da Justiça Eleitoral, tem 48 horas. Você jogar para a plateia com o juiz. Vamos ter responsabilidade do debate público. Você leu o despacho, Zezinho? Eu li o despacho, você está leu? aqui comigo. Você está enrolado. O que ele diz no despacho? O que ele diz no despacho? Encaminha para a Procuradoria da República fazer a apuração. Voto. Nós estamos numa eleição, voto a voto, é uma eleição que vai se ganhar um ou outro ponto para cada um, não adianta que... Apertadíssimo. É detalhes. Rádio. É importante. Tem pessoas lá nas linhas, nos locais que ouvem muito rádio. Você não sabe disso. Claro. O rádio, você entra no carro e você não colocar as exceções. No Nordeste, que Bolsonaro perdeu por 11 milhões e 500. O Zezinho, o único que acha que o rádio foi deixado de lado, que as pessoas não escutam mais, é o Herbert Lins. Mas o resto de toda a população brasileira... Não fale isso, Cícero. Daqui a pouco, você está truncando a minha fala. Não entra, depois você fala, depois você responde. E hoje eu não tomei meu remédio. Então, eu sei que ultimamente você está lelé da culpa, você está igual bêbado em boteco, perdido, mais segue. Ele não se ateia em conversa. Olha, o livro tal... O telespectador quer que a gente venha debater sobre o assunto. Bora, Zezinho, conclui tua fala. Então, eu vou concluir. Então, o que eu vejo é o seguinte. Leva a tua lebre. Eu não sei como é que vai ser daqui para frente. Eu não sei se vão pedir nova eleição. Eu não sei em que ponto vai acontecer.
Eu só sei que é o seguinte, falta só 4 dias às eleições. Então tem que ter transparência. Se puder pegar, já que essa auditoria, e agora está dizendo que a auditoria é desvio de finalidade com a questão do gasto. Espera aí, se eu tenho que fiscalizar, eu tenho que pagar, eu tenho que fazer caixa 2? Espera aí, para eu fiscalizar aquilo, eu tenho que pagar do meu bolso, fazer caixa 2. Isso é brincar com o processo eleitoral. Todo mundo se gastou aí com mídia, gastou com tudo. Gastou até para tirar o Lula da cadeia com o Zanini. Mais de 3 milhões. Olha, Cujuí, vamos, eu sei que eu estou devendo aqui ao telespectador a sua carteira e a do Herbert de militante, ela tem que vir. É mesmo, vamos entregar. Fazer, não tem como. Sou militante da esquerda, apoio a esquerda. E a do Buiú também. Também, são todos três. Todos três A têm. sua também, Cícero. Não, Cícero ainda tem um pezinho, mas ele fica salva. caladinho. Vamos lá.